Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso canal Estudando com Deus. E hoje eu vou falar para vocês sobre um versículo que eu particularmente gosto muito de refletir sobre ele durante toda a minha vida e que muito se aplica também à nossa jornada de estudos, né? Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: Eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. E ele disse: No mundo vocês vão ter tribulações, mas não desanimem. Eu venci o mundo. Essa é uma das passagens bíblicas que para mim são mais impactantes e significativas. Aqui Jesus muito me chama a atenção que ele fala para as pessoas que, olha, não é que talvez vocês tenham preocupações, talvez aconteçam coisas ruins, talvez vocês se encontrem angustiados por algumas circunstâncias. Pode ser que vocês sejam premiados com questões difíceis de lidar. Jesus aqui, ele diz: eu já estou avisando a vocês que vocês vão ter situações difíceis a enfrentar, que problemas vão acontecer, que coisas vão aparentemente desestabilizar vocês. Coisas difíceis vão ser trazidas à tona, né? Então Deus aqui, ele fala pra gente que a gente já deve saber que vai lidar com algumas situações, né? O engraçado do ser humano é que a gente gostaria que a vida fosse uma coisa linear, né? Que não houvessem preocupações, que fosse sempre algo alegre, tranquilo, estável, que a gente sempre pudesse estar ali na nossa tranquilidadezinha, né? E a vida, ela não é assim. A vida, ela é um conjunto de um emaranhado, né? De coisas, de situações tranquilas com situações complicadas, né? E é um mix, tudo junto na mesma panela, entende? E aí é essa coxa de retalhos, né? A vida. E a vida do concurseiro não podia ser diferente, né? Enquanto a gente está ali estudando, enquanto a gente está ali se preparando, é certo que vai acontecer situações difíceis. Isso o próprio Jesus falou pra gente, né? Na palavra de Deus. E não excluiu o concurseiro quando falou isso, né? A gente, muito embora esteja ali, se matando de estudar, pensando nos editais que vão abrir, enfim, não sei, né? Se desesperando, economizando para comprar livro, para comprar curso, para comprar PDF, tudinho. Enquanto aquilo tudo de difícil já está acontecendo, outras coisas difíceis vão acontecer também. E isso não é para ser surpresa, né? Muitas vezes a gente se surpreende, a gente nega, a gente reclama, a gente não entende por quê. Mas, gente, na vida de todo mundo não existe... Uma vez eu li uma coisa que eu achei muito interessante, né? Na vida não tem meia entrada para ninguém. E não existe ser humano premiado que não passe por situações internas, né, de difícil resolução, seja porque tem que lidar mesmo com questões internas que já estão dentro de você, ou seja porque acontecem coisas fora que mexem com a gente por dentro, né? Então, você inevitavelmente vai passar por questões enquanto estiver estudando, né? Questões externas, questões internas, tá? E já fique avisado disso. Mas Deus também, através, né, de Jesus, fala aqui pra gente. Muito embora coisas ruins aconteçam a você, não desanime, não desanime. E aí Deus dá pra gente um motivo grande para não desanimar. Porque apesar de tudo que possa acontecer, apesar de qualquer coisa que possa acontecer, o acometimento de uma doença, uma falência, um divórcio, a morte de alguém muito amado, a perda de um relacionamento, qualquer coisa que possa acontecer. Apesar de Jesus Cristo venceu o mundo, ele venceu o mundo de fato. Só por isso a gente já deve ter esperança em meio ao sofrimento. Porque o próprio Jesus Cristo, no fim das contas, ele irá nos salvar. Ele veio à Terra
para que nós, através da fé nele, pudéssemos ser salvos, apesar de qualquer coisa. Então, nós que temos fé em Jesus Cristo, nós seremos salvos, certo? Apesar de qualquer coisa. Então, podemos também contar com um amigo de jornada. Nossa jornada de estudos pode ser sem a gente ver que existe um amigo e pode ser percebendo que a gente tem um amigo. E que, claro, esse segundo caminho é bem melhor. Quando Deus diz assim, poxa, gente, vocês vão ter preocupações. Não que eu deseje isso desde o início para vocês, mas o mundo, ele é como ele é. E a gente sabe das causas, né? Vocês estão no mundo. No mundo vai haver pessoas que, através do livre-arbítrio, façam coisas más. E vocês estão lá no mundo, mas muito embora não aconteça com vocês essas coisas ruins, essas situações difíceis, tá? Não desanimem, olhem para mim, porque Jesus, o próprio, passou por muito sofrimento, né? Passou por muita humilhação, muita ridicularização, muito desvalor. Ele presenciou ali, esteve entre muito sofrimento humano. Então, a gente não pode dizer que Jesus Cristo veio à Terra e não comungou, né? Comungou do sofrimento humano. Então, se o próprio Jesus, gente, sofreu, se o próprio Jesus se agoniou, quem dera a gente, né, minha gente? Então, vamos lá. Jesus, quando ele estava precisando de um tempinho para ele se recolhia e ia orar. Na Bíblia tem diversas vezes falando isso, né? O próprio Jesus, ele precisava de um tempo para ele, para falar com Deus, para entregar, né, os seus sentimentos, conversar, se comunicar com o Pai. Então, por que não a gente? Né? Se o próprio Jesus, né, fazia isso e o próprio Jesus sofreu tanto aqui na Terra, por que a gente estaria livre? E aí tem aquela coisa, muita gente deixa de estudar por essas questões, né, por essas circunstâncias que trazem sofrimento. Eu já escutei algumas vezes, eu estudava para concurso, mas perdi meu pai e entrei numa depressão e não consegui mais. Ou então eu estudava para concurso, mas fui demitida e aquilo me desestabilizou e eu tive que trocar de área. Se for o caso, se for o propósito da vida daquela pessoa, tá tudo bem, né? O problema é quando a gente sente que aquele não era o nosso caminho e a gente desiste por causa das aflições que acontecem. E a gente até às vezes fica com raiva mesmo de Deus, brigando com Ele, a gente se intriga de Deus e muitas vezes nunca mais se reconcilia, né, por causa de coisas que acontecem que a gente não concorda, que a gente não gostaria, que a gente acha que atrapalhou nossos estudos. Gente, é normal passar por sofrimentos, tá? Queria que vocês guardassem muito bem isso na mente e no coração de vocês. O próprio Jesus falou pra gente, né, que vai haver situações que a gente não vai gostar muito, não. A gente não vai dizer, meu Deus, obrigado por estar passando por isso. Não. A gente vai dizer, meu Deus, me tira dessa situação, eu não queria estar aqui, eu não entendo, para, não. E a gente vai sim ter que passar por aquilo, né? E no tempo que Deus estabelecer pra gente, né? Muitas vezes, não, tá bom, tá durando demais esse sofrimento aqui, passou um mês já, tá na hora de passar. Não. Vai ser o tempo que Deus estabelecer para o seu desenvolvimento, né, para a sua maturidade, para a sua fé também se desenvolver. Então, nós teremos, gente, né, aflições. A gente precisa renunciar nossa vontade de ser tudo perfeito para que a gente possa estudar, para que a gente possa alcançar. Gente, a totalidade das pessoas que passaram em concurso público sofreram por algum motivo no processo. Por quê? Todo ser humano sofre quando suas expectativas são frustradas, seja pelo motivo que for. E a gente tem expectativas frustradas o tempo todo. As pessoas que você conhece, as que você não conhece, que passaram, elas tiveram que lidar com o sofrimento durante o processo. Então, desista dessa expectativa de perfeição para que você consiga estudar, para que você ache que vai passar. Na verdade, quando uma pessoa passa no concurso, ela tem ali um conjunto de dias bons, médios e ruins, mas que no final das contas,
aquela constância daquela pessoa naquele objetivo, né? Mesmo nos dias ruins, ela conseguiu dar ali um pouquinho do seu melhor. E até isso, botou lá um grãozinho na sacola, né? Então, quando você passa, quando você está preparado, foi porque você nunca desistiu. Foi porque nos seus dias maus, nos dias de aflição, você soube com maturidade aceitar que estava passando por sofrimentos, pausou quando foi necessário, mas voltou e não desistiu por aquilo ou por isso. E aí, isso vai ser somado com dias bons também, que a gente tem dias bons. E esse mix, esse conjunto vai se encaixando com o tempo. E aí é essa pessoa imperfeita, que vai passar por aflições, que vai passar por dificuldades, por perdas, por angústia, por ansiedade. É essa pessoa que vai passar em um determinado momento em que todas essas circunstâncias, elas se encaixam. Deixe para lá a sua expectativa de perfeição. Se você tem alguma situação na sua vida que você acha que só eu passo por isso, só eu tenho isso, só eu tenho essa dificuldade, por isso não sei se vou passar. Pare com isso, porque você tem uma dificuldade e a outra pessoa ao seu lado que está estudando tem outra dificuldade que você não tem. E aí cada um tem que levar a sua cruz. Cada um tem que saber lidar da melhor forma com a sua aflição. E isso é um exercício de autoconhecimento e de maturidade, né? Se eu reconheço que eu tenho uma determinada dificuldade, passo por uma determinada aflição, que não é comum a todo mundo, mas muita gente passa pela mesma coisa, eu tenho que observar como é que eu consigo lidar com aquela aflição da melhor forma, para que eu consiga realmente lidar com os meus objetivos também. Não posso desistir da vida porque tive uma perda. Não posso desistir dos meus objetivos porque estou enfrentando uma doença. Não posso deixar de estudar, deixar de perseguir o meu sonho porque meu marido ficou desempregado e eu vou ter que me mudar para uma casa mais simples, tive que vender o meu carro, né? Você não pode parar os seus estudos por causa disso. Você pode pausar, você pode ter o seu momento de oração especial com Deus, mas você não deve parar totalmente. Deus, ele nos adverte. Vocês vão ter dificuldades, vão passar por chateações, por períodos de muita tristeza, de muita ansiedade, de muita incerteza. Eu estou dizendo que você vai, mas não desanime, porque Jesus Cristo venceu o mundo e ele é seu advogado e Deus é o seu Pai e Deus está ali com você para ultrapassar essa aflição. Deus, ele não livra você, né, digamos assim, do furacão, mas ele tá lá dentro com você e de lá vocês vão sair juntos e vitoriosos. Isso é um fato, porque faz parte da personalidade de Deus. Ir lá dentro do furacão com a gente e tirar a gente de lá. E fazer desse furacão uma história bonita. Já vi muito isso acontecer e isso tem muito de Deus. Deus, ele vai para lá, para o meio do furacão e mostra pra gente o quanto ele nos ama, como ele é lindo, como ele é maravilhoso, como ele é misericordioso, cheio de graça e de bondade, né? Então Deus transforma essa aflição, esse momento ruim, numa lembrança boa, em recordações boas. Ele transforma e ele cura através de situações ruins, né? Deus pega a situação ruim e transforma em algo bom, nem que seja um aprendizado, uma experiência, um crescimento. Então, não desista porque você tem uma dificuldade, 2, 3, todo mundo tem. Você pode até não conhecer a dificuldade da outra pessoa que está ali do seu lado estudando, mas ela tem, certo? Tenha certeza disso. E, mais uma vez, chamo vocês a entregar em oração as suas aflições a Deus, para que vocês alcancem realmente uma tranquilidade ali de estar passando por isso junto com Ele, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.